as pessoas. E em 2017, então, eu comecei a estudar as ferramentas do coach, que eu vi que era algo que estava crescendo muito. Eu tive o primeiro contato com essa experiência através do livro do Tony Robbins, Desperte o Gigante que Há em Você. Então, ele sempre falava dessa questão do processo do coach. E eu comecei a estudar, mas não tinha coragem de exercer a função. Não tinha coragem de executar, de colocar em prática, né? E o ano passado, eu fui fazer um curso em Curitiba, na ACT, na ACT Coach, né, com o Thiago Giordano. E eu fiz essa imersão com ele, e a partir dali eu disse, agora eu preciso colocar esse negócio em prática. E um dia na empresa em que trabalhamos, eu e o Maico trabalhamos juntos, e aí, William, nós trabalhamos juntos e um dia na cozinha ali, enquanto nós tomávamos café, eu tinha recentemente voltado da imersão de coach e eu falei, Maicon, eu fiz um negócio aí chamado coach. E o negócio é muito bacana, é muito interessante e tal. Quem sabe um dia a gente possa fazer. Joguei meio que a isca assim, porque eu ainda não tinha habilidades para vender agora o processo de coach, mas eu joguei meio que a isca para o Maicon. Mas aquilo ficou no esquecimento. E alguns dias depois, o Maicon me chamou e falou assim, e aí, nós vamos ou não vamos fazer aquela história do coach? Então, eu comecei a atender o Maicon. Foi o meu primeiro cliente, que no processo de coach nós chamamos de coachee, né? O processo chama coaching, com G-I-N no final, e o coachee, que é a pessoa que passa pelo processo de coach, e o coach, que é o profissional que ministra. Então, o Maicon foi meu primeiro cliente, foi ali meu... Como é que a gente pode chamar, Maicon? Foi a minha cobaia. Né? O Maicon vinha ali já com... A gente já vinha conversando há alguns dias sobre assuntos particulares da vida dele, sobre coisas que ele precisava fazer, coisas que ele tinha dificuldade. Eu falei, cara, então vamos fazer esse processo de coach. E então iniciamos o processo com o Maicon, foram 10 sessões. E eu marquei essa live, na realidade, para mostrar para vocês como que funciona o processo de coach. Coach não é psicólogo, coach não é terapeuta, embora nós também temos ferramentas que podem auxiliar as pessoas na tomada de decisão, quando você tem algum processo de procrastinação, processos de medo, nisso tudo o coach consegue te ajudar. Porém, se você tem depressão, a depressão num estágio mais aprofundado, num estágio mais profundo, você precisa de um atendimento profissional, de um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, né, dependendo da proporção em que já esteja o seu problema. Mas o coach, o que acontece? O psicólogo ele trabalha com o passado para tentar resolver o presente. O coach ele trabalha com o presente, focando no futuro. É claro que há algumas ferramentas do coach que você também pode utilizar para fazer ressignificação de medos, de traumas. Aí já entra um pouquinho também de PNL, né? Só para você entender como que funciona um pouco essa questão do processo de coach. Né? E eu queria que o Maicon falasse agora a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Maicon nessa nossa live é: o que foi que te chamou a atenção, Maicon, a partir daquela nossa conversa? O que foi que te chamou a atenção, que ligou o botão e disse assim, olha, eu acho que essa coisa pode me ajudar de alguma forma? O que foi que te chamou a atenção? Então, na verdade, existe muita... Tá bom o áudio aí? Estão ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Muito bem. Então tá bom. Primeiro, havia muito, como é que eu posso dizer, preconceito, né, sobre o processo de coach. Muita gente acha que o coach é uma pessoa que não descobriu o que ela queria ser na vida e decidiu ser coach. Né? Eu ouvi isso. Coisas referentes a isso. Outro diz, é um profissional da área de administração filtrado, da área que existe coach direcionado para cada área também. Sim, né? sim. Existe um coach relacionado a áreas específicas, a nichos de mercado específico, marketing, gestão, planejamento. Então, existe para cada área. Na área dos esportes, né? Tem um coach que prepara fora o treinador, né? Então, cada área tem um coach. Na área da beleza também tem um coach que trabalha principalmente a parte daquele, por exemplo, tem
um salão, ou tem uma barbearia, a pessoa está travada, não consegue desenvolver. Claro que da minha área, então, falando de mim, naquela época, então, tinha muita especulação e falácia sobre isso. Só que não existe como falar de uma coisa que você nunca experimentou. É muito fácil falar de uma coisa, falar mal de algo que você nunca participou, nunca teve experiência. E eu tinha curiosidade, primeiro foi a curiosidade, né, de estar conhecendo o processo de coaching em si. Eu tinha participado, já fiz terapia, né, então eu sabia como era o processo psicológico, o psicólogo, como que é a atuação. Claro que dentro de cada diagnóstico, cada diagnóstico tem um tratamento específico dentro da área da psicologia, né? Então, como havia, primeiro, uma curiosidade, segundo, havia uma necessidade. Por que necessidade? Porque o fato de eu ter, vamos supor, na nossa vida, existem momentos que a gente tem que recuar, existem momentos que a gente tem que tomar novos rumos, tem que tomar novas decisões, tem que tomar novos, às vezes até voltar. Estás avançando num estágio e tu voltar ao teu estágio para poder ir mais longe, né? Eu digo que é como tu recarregar as baterias para poder ir mais longe, ou se preparar melhor, se planejar melhor para poder ir mais longe. Então, nesse momento ali, eu me via um pouco perdido. Nesse momento, acho que foi em 2018 ou 2019? Não, em 2019. Passado, né? Isso, finalzinho, isso, 2019. Então, eu estava meio perdido, assim, nessa área. Eu tinha um sonho de trabalhar com a área da beleza. Eu gosto de trabalhar com a área da beleza. Só que eu estava muito frustrado. Muito frustrado. Por quê? Porque a gente, é normal, em todas as áreas da nossa vida, a gente errar. Eu sou muito perfeccionista. E por eu ser muito perfeccionista e cobrar demais de mim, eu não admitia, eu não queria nada menos do que a perfeição no meu trabalho. E o fato de eu querer alcançar, tu vê na mídia, tu querer alcançar um trabalho de qualidade, né? Um cabelo de qualidade, igual o meu, lindo, então, o fato de tu querer alcançar a perfeição e tu não conseguir, isso me frustrava muito. E eu me cobrava demais, eu me achava incapaz, eu me achava pequeno, eu tinha medo, né? Eu trabalhar muitos medos, né? Então, e eu não sabia como que eu vou conseguir lidar com isso. Eu tenho muita dificuldade de lidar com essa parte perfeccionismo. Então, para mim, todo trabalho que eu executo, para mim, poderia ser melhor. Entendeu? Só que isso é bom quando é bem dosado, né? Agora, quando tu sai frustrado, putz, eu sou muito ruim. Eu não consigo. Eu não sirvo para isso. Eu não presto. Eu não... Sabe? Eu tinha conhecimento, eu estudava bastante, ainda continuo estudando, né? Mas naquela época que a gente começou o processo, eu estudava bastante, eu tinha clientes ativos, né? Lá em Florianópolis eu tinha clientes que eu atendia muito em domicílio. Não havia ainda surgido a parceria com a minha tia, e eu atendia muito domicílio, e aconteceu alguns problemas. Eu raspei um cabelo de uma cliente que fazia uma mechas invertidas, né? E é normal, tu aprende com os erros que você... Só que pra mim, meu Deus, não servia como aprendizado. Você vai dizer, pô, tu não sabe fazer, entendeu? Eu me cobrava dessa forma. E daí foi onde tu conversando comigo sobre o que era um processo de coaching, e eu disse, poxa, olha, eu acredito que isso vai me ajudar a destravar. Porque, tipo, eu não via mais perspectiva, eu não via mais, eu não tinha mais ânimo de estudar, eu tinha perdido o ânimo de buscar evoluir na área da beleza, eu não sabia, só que eu também automaticamente eu queria, mas sabe assim, aquele negócio que travou, tu quer alcançar algo e tu não consegue sair do lugar, tu fica ali preso, e tu não sabe para onde ir, o que fazer. E eu disse, cara, eu preciso de alguém que ajude. E isso é muito importante. A gente saber que a gente não consegue nada sozinho e que a gente precisa das pessoas. Em todas as etapas. Entendeu? Então,
todas as minhas clientes foram pessoas que me ajudaram, né? Porque elas, primeiro, confiaram no meu trabalho, né? Confiaram, me pagaram por fazer o trabalho. O principal, o legal de tudo, né? Essa parte é boa, né? Essa parte é legal. E também o fato de o trabalho, tu ver o resultado e trabalhar com a autoestima das pessoas é muito bom. Então, eu tava, tipo, perdido. Eu precisava buscar ajuda, não sabia onde, né? Já tinha feito terapia, não era o que eu tava precisando naquele momento. Eu vi que não era, eu fui e disse, cara, o que eu tô fazendo aqui? Nada a ver com o que eu tô precisando, entendeu? Eu precisava destravar algo que era, não sei se era bom explicar também o que é PNL, né? Que tu falou ali só a sigla. Sim, já dou um... Uhum. Então, eu precisava destravar. E isso estava na área do Maicon como profissional. Eu me ver como profissional. Entendeu? Eu não conseguia me valorizar como profissional. Eu não conseguia me valorizar e admirar o meu trabalho. Sempre que o meu trabalho era bom. As pessoas gostavam do meu trabalho. Então, por que eu não conseguia me admirar? Por causa do perfeccionismo, que eu precisava dosar melhor, eu precisava ver perspectiva, eu precisava mudar minha mentalidade. Então, havia uma necessidade e eu não sabia como. E quando começou a falar, agora estou fazendo uma pós-graduação nessa área, não é? Isso, estou fazendo pós. Está fazendo pós. Então, tu comentou sobre o teu... Não, eu tenho o meu projeto é esse, daí fez acho que na época, não sei se tu ia fazer, tinha feito o PNL também. Isso, então, isso. Não sei se, eu acho que foi bem na época que tu tinha acabado de fazer o PNL, não foi? Foi. Uma coisa assim que tu voltou, tu é feito de coaching, e daí tu fez o PNL e dissesse, cara, daí tu foi falando sobre o que trabalhava realmente a mudança de mentalidade, a mudança de crenças, né? Que a gente cria crenças quando a gente, desde criança, desde a nossa infância, meio que a gente vive, a escola, a comunidade que a gente pertence. Então, isso a gente vai criando crenças. E eu tinha as minhas crenças que eu precisava reprogramar essas minhas crenças e voltar a acreditar no potencial que havia dentro de mim. Não que eu era uma pessoa que sabia muito, não. Toda a vida eu estou procurando me fazer melhor, entendeu? Só que eu preciso, como o próprio processo de coach faz, a gente valorizar cada etapa, né? Se eu estou fazendo isso, aquilo dali é o que eu sei fazer até o momento e eu estou fazendo dando o meu melhor. Então eu tenho que contar a vitória, eu tenho que valorizar aquilo, e eu não valorizava. Então eu me perdia nisso. Entendeu? Eu gravei um vídeo agora recente, e nesse vídeo é uma das ferramentas da inteligência emocional. Tem um gato lá também, lá atrás. Lá. Que gato, hein, Maico? Um dos pilares da inteligência emocional que nós tivemos que trabalhar um pouquinho com o Maico é justamente a questão da automotivação e da autovalorização. Uma das questões que as pessoas às vezes reclamam é as pessoas não me valorizam. As pessoas não elogiam o meu trabalho. As pessoas não me recompensam pelo meu trabalho. E aí esses dias eu estava atendendo uma pessoa e eu perguntei para ela, você costuma se automotivar? Você costuma comemorar as pequenas vitórias? Porque no caso do Maico e da maioria das pessoas, eles estão esperando serem perfeitos para poder executar alguma coisa. Essas pessoas que têm esse grau de exigência muito, muito alto, elas nunca estão satisfeitas. É claro que a gente precisa buscar a melhoria sempre. Sempre a gente precisa buscar a melhoria. Mas nós também precisamos acreditar que cada conquista merece ser comemorada, né? Merece ser reconhecida. Não esperar pelos outros, né? Esse é um dos pilares da inteligência emocional, que é a autovalorização, a automotivação. É muito bom receber motivação externa, mas o nosso principal motivador precisa ser nós mesmos. Essa questão da PNL, né, que é a sigla de Programação Neurolinguística, são pessoas que estudam que pessoas de sucesso têm um determinado comportamento, têm determinados tipos de crença, e que esse comportamento ele pode ser modelado.
Desde criança, nós somos programados com frases, com palavras que às vezes vão se enraizando na nossa mente. E é interessante que assim, ó, o nosso cérebro ele não distingue entre o que é verdade e o que é mentira, entre passado ou presente. Aquilo que nós colocarmos dentro do nosso cérebro, aquilo que nós programarmos o nosso cérebro para acreditar, é nisso que ele vai acreditar. Uma vez uma pessoa me falou, cuidado com esse negócio de PNL e tal. Mas se você for parar para ver, é claro que todas as ferramentas elas podem ser usadas de forma apropriada, de formas benéficas ou de formas maléficas. Mas se você for ler a Bíblia, se você for estudar a Bíblia, eu gosto quando o seu Paulo está ministrando ali a palavra, ele sempre fala nessa questão do quanto a Bíblia já diz que nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Que aquilo que eu repetir muitas vezes para o meu cérebro, é nisso que ele vai acreditar. E eu lembro que na época, o Michael ele tinha essa insegurança, porque ele esperava atingir um patamar de perfeição e tinha muita dificuldade de tomar decisão, né, Michael? O que eu faço? Eu vou para a esquerda, vou para a direita? E o processo de coach, ele é justamente também para ajudar as pessoas nisso. Qual foi a sua maior dificuldade, Michael, em fazer o processo de coach? Fala para mim aí. O que foi que chegou com aquela empolgação? Fazer as tarefas. Eu acho que eu não fiz uma. Eu sou verdadeiro, pelo menos. Tem que ser honesto. A questão o que funciona? Como é que funciona o processo de coaching? Numa primeira sessão, você descobre o grau de satisfação da pessoa que veio para fazer o processo de coaching, né? Qual o grau de satisfação dela na vida pessoal, na vida profissional? Como o Michael já relatou, o coach atende diversas áreas. No meu caso, eu sou o chamado Life Coach, que é o coach de vida. Eu trabalho de forma geral em diversos aspectos da vida. Mas há nichos específicos para profissionais da área da saúde, há nichos específicos para profissional da área do esporte, há coaches de beleza, há coaches de família, há coaches de relacionamento. Então há coach empresarial para mudança de carreira, né? Então o que acontece? No meu caso específico, eu estava atendendo o Life Coach, que é aquele que trabalha com alta performance em diversas áreas da sua vida. Então você primeiro trabalha essa questão de qual o grau de satisfação da pessoa, quais as áreas ela precisa trabalhar ou ela deseja trabalhar, e o coach começa juntamente com o coach a estabelecer metas, pequenas tarefas, né? Você pega o seu objetivo, o meu objetivo é ir para Nova York. Esse é o meu objetivo, tá? Mas antes de eu chegar em Nova York, eu preciso estabelecer algumas metas. Primeiro, eu preciso tirar o meu passaporte, eu preciso aprender a falar inglês, eu preciso comprar o meu pacote de viagem. Então, há pequenos processos. Quando eu penso, eu vou para Nova York amanhã, talvez isso tudo seja mais difícil. Mas se eu penso, eu vou para Nova York daqui a um ano, o que eu vou fazer? Dentro de 2 meses eu vou tirar o meu passaporte. Ok, é o primeiro passo. Depois o que eu vou fazer? Eu vou aprender pelo menos o básico do inglês. Então o trabalho do coach é justamente isso. É você estabelecer um objetivo com o seu coach, e aí você pega esses objetivos e quebra ele em pequenas metas, porque às vezes fica mais fácil. Quando a pessoa entende esse quebrar de metas, fica mais fácil. E aí é justamente essas tarefas que o Michael estava dizendo. Essa semana, o que você se propõe a fazer que vai te levar para mais próximo do seu objetivo? Né? Num próximo momento, aí nós vamos estar conversando com a Janete, que também foi minha cobaia, foi minha coach nesse início. E o processo com a Janete foi diferente, porque a Janete estava num outro momento da vida dela. O que você precisa fazer para quebrar esse medo, para quebrar essa barreira? Né? Tem pessoas que têm medo de dirigir, tem pessoas que têm medo de ficar no meio de outras pessoas, de se comunicar. Então, essas pequenas tarefas que o coach estabelece é para que você possa chegar um pouco mais perto do seu objetivo final. Não é isso, Michael? Mas o Michael é interessante porque assim, o Michael ele é uma pessoa autodidata, que aprende as coisas com muita facilidade. Né? Então, às vezes ele não fazia de forma prática aquilo que nós estabelecíamos, mas ele absorvia muito bem as informações. Isso também é importante. Não justifica, né, Michael? Mas isso também é importante.
O que mudou, Maico, para você, assim, com o processo de coach? O que foi que mexeu com você, que mexeu com as suas estruturas durante o processo de coach, que deu a ignição para a mudança ou para a melhoria na sua vida? O Dino chamando nós de homens. Então, na verdade, eu vejo, na verdade, o coach, ele não faz nada mais, nada menos, não fez, pelo menos para mim, nada mais, nada menos, me colocar na frente do filho e me enxergar. Eu acho que eu não estava conseguindo me enxergar. Né? Por exemplo, teve uma etapa do coach que a gente fez, eu tenho que estudar, de planejar isso, aquilo, aquilo, outro, eu acho que eu nunca vou alcançar. Né? E o que o Ivan fez? Ele pegou e falou, o que você vai fazer? Vai colocar uma coluna. O que tu quer alcançar em 3 anos, em 4 anos, em 10 anos? Né? São as metas de médio prazo, curto prazo e longo prazo. E vou falar mais alto, tá? Aí coloquei lá as metas. Agora ele assim, o que pode dar errado? Aí o que pode dar errado? Meu Deus do céu. Não. Daí fui escrevendo o que pode dar errado de cada etapa. Depois, o que eu posso fazer se der errado? Tem alguma coisa que pode fazer que dá errado, se der errado? Tem alguma coisa que tu pode fazer? Tu sabe o que fazer se der ruim ali, né, nessa etapa? O que tu pode fazer? Então, ele faz, tu vê que no final daquela sessão, né, Ivan? O Ivan disse assim, ó, tens todas as ferramentas já contigo. Não tem o que dar errado. Porque o que dá errado já sabe o que fazer. Então, faz, na verdade, a gente enxergar o potencial que está dentro da gente e se ver no espelho e saber quem a gente é. E que a gente pode ir mais longe. Tipo, o coach, ele é diferente da mentoria. A mentoria é alguém que é referência naquilo, né? E ele vai te acompanhar em todas as etapas, te mostrando o caminho, como que se faz. Tu vai seguir aquela pessoa e fazer o que ela faz. Mais ou menos isso. Adaptando para a tua vida, mas fazer o que ela faz. Por exemplo, um coach na área de gestão. Vai pegar um cara top, aquele lá do demita lá, tá demitido lá, uma pessoa de sucesso, assim, o Justus. Tá na mídia. Isso. Cara, não, eu quero que ele seja o meu mentor. O que vai fazer? É como Jesus foi o mentor dos discípulos, né? Mais ou menos isso. Ele caminhou com eles durante todo o processo, e ensinando eles o evangelho, ensinando eles o reino, o que é o reino de Deus, e como funciona o reino dos céus, usando parábolas e tal, e trabalhando o caráter de cada discípulo para eles serem pequenos cristos sobre a terra. Ou seja, mentoria tu vai copiar, né, o que deu certo com a pessoa que deu certo e tu vai seguir aquela pessoa. Isso é mentoria, é diferente de coach. O coach, ele pode não dominar aquilo que você faz, mas ele vai fazer tu enxergar o que você sabe e o potencial que tem e o que tu tens e destravar. Na verdade, ele destravou para eu poder estudar mais, me preparar mais, ser melhor, eu mesmo me motivar todas as manhãs, eu mesmo comemorar, né? Comemorar cada vitória, cada cabelo que eu faço, cada trabalho que eu executo, cada coisa que eu faço que eu gosto de fazer, eu quero fazer perfeito. Mas se não ficou perfeito, eu dei o meu melhor. Então, no próximo, eu já sei o que eu posso fazer melhor no próximo. E eu destravei. Então, o que mais assim foi forte, assim, destravou, é eu conseguir me ver no espelho e conseguir enxergar que eu posso, mesmo eu errando, eu posso ser melhor, mas eu posso comemorar também o que eu já executei. Né? Legal. É mais ou menos isso. Uma vez eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz quando eu fui fazer a formação de coach, uma pergunta que eu fiz foi: qual faculdade eu preciso ter, o que eu preciso saber fazer? Daí o coach falou assim: você precisa saber fazer a pergunta certa.
né? Porque o que o coach faz é te levar a pensar, te fazer perguntas. Eu lembro que uma das pessoas que eu atendi depois do Maico, um dia ela falou para a irmã dela assim, eu não sei esse negócio de coach, o Ivan faz muita pergunta. Daí ela falou assim, claro, mas esse é o trabalho dele. Se você quer falar, você vai procurar um terapeuta, né? O terapeuta é aquela pessoa que você fala, ele só ouve. No caso do coach, não. Ele tem que ter uma boa escuta, né? Ele precisa saber também ouvir as pessoas, mas qual a intenção de eu te ouvir? É saber fazer a pergunta certa para te destravar, né? Essa ferramenta que o Michael mencionou é bem interessante porque eu fiz comigo mesmo, né? Qual é o projeto que você tem? Se você pode utilizar quando você quer tomar pequenas decisões, grandes decisões. Eu preciso mudar de uma cidade para outra, né? Então essa ferramenta, para que ela serve? Tá, eu vou colocar lá o meu objetivo, mudar de uma cidade para outra. 10 coisas que podem dar errado, né, nessa minha mudança. Eu vou lá e vou elencar ali, colocar cada uma das coisas que podem dar errado. Tá? Para cada uma dessas coisas que pode dar errado, quais são as atitudes que eu posso fazer para evitar o erro, né? E quais são outras 10 coisas que eu posso fazer para corrigir o erro, caso venha acontecer. Então são ferramentas para dizer para você, olha, deixa esse medo de lado, vá para cima e tenta, experimenta, né? Porque muitas vezes nós ficamos com essa coisa, mas eu preciso ser perfeito. Esses dias até o Maicon fez o papel inverso comigo e falou assim, tá, Ivan, você está esperando o quê para fazer a live? Não, eu estou estudando ainda mais. Tá, cara, mas já mostra aquilo que você sabe agora, né? Eu tenho estudado bastante sobre inteligência emocional, eu tenho estudado bastante sobre técnicas de PNL, e às vezes você fica também nessa prisão do eu só vou colocar em prática quando eu realmente for perfeito. Nós nunca vamos ser perfeitos, porque se eu aprender tudo que tem disponível para aprender hoje, amanhã alguém já vai criar uma coisa nova, né, Maico? Na sua área, isso é muito comum. Eu aprendi uma técnica hoje para o cabelo, né? Então agora eu tô top. Amanhã alguém descobriu uma nova e você já vai ter que correr dessa nova, por quê? Porque a cliente vai chegar amanhã em você e vai dizer, eu quero aquela técnica, né? Eu quero aquele melhoramento, eu quero aquele tipo de luz, eu quero aquele brilho para o meu cabelo, o que eu faço? Então, nós precisamos estar em constante aprendizado. Uma das coisas que eu, não sei se o Maico vai achar legal que eu comente, mas assim, uma das coisas que para mim foi um sinal, porque quando você começa o processo de coach, uma das primeiras coisas que você pergunta para o seu coach é o que precisa acontecer para nós entendermos que o processo de coach funcionou. E aí a pessoa tem que dizer, né, o que precisa acontecer. Porque às vezes, num processo de coach, o meu objetivo final, ele é um objetivo que eu vou alcançar daqui a 1 ano. Mas o coach não vai durar 1 ano. Como diz o Maico, o coach é diferente da mentoria. Embora às vezes você acaba misturando um pouco mentoria com coach, com PNL, com psicologia, mas a mentoria, de fato, você precisa ser especializado em uma área. Se eu quero trabalhar com salão de beleza, eu não vou procurar um cara que sei lá, que é o quê? Que é pintor, né? Eu preciso de um cara que seja especialista no salão de beleza, que me oriente naquilo. Se eu quero abrir uma empresa, eu preciso procurar uma pessoa que tenha experiência em abrir empresas, né? Então, esse é o mentor. O mentor, ele precisa ser, de fato, especializado numa área. O coach não. O coach, ele precisa saber fazer as perguntas certas, ele precisa ser um bom ouvinte, ele precisa ser um bom motivador, ele precisa cobrar, confrontar o coach a cada sessão. Mas eu não consegui. Tá? Eu não consegui por quê? Né? O que faltou? Tá? E o que precisa acontecer para que você realize essa tarefa na próxima vez? Ou então o cara pergunta, qual é a sua meta? A minha meta é ser feliz. E aí? O que é ser feliz para você? Né? Às vezes, para mim, ser feliz é uma coisa, para você é outra. Eu quero ser rico. O que é ser rico para você? Eu quero melhorar o meu casamento. Tá? O que vai mostrar para você que você melhorou no casamento? Eu quero ser um melhor gestor. O que precisa acontecer para que você seja? Você precisa especificar aquilo que você quer. Né? Aquilo que você precisa especificar aquilo que você quer de fato. Porque ser feliz, ser bem-sucedido, para algumas pessoas ganhar 5 mil por mês já é ser bem-sucedido. Para outras,
Precisa mais. E a Janete já está ali dizendo, olha, são cada perguntas, porque às vezes eu perguntava para ela, Janete, e aí? Ela, então, não, preciso que se responda, você tem a resposta. Então o trabalho do coach é isso. Mas o que eu ia falar, uma das coisas para mim que foi bastante interessante com o Maicon, que bem no meio do processo surgiu a possibilidade da compra de uma coisa, de algo assim que eu acho que ele já vinha tentando há algum tempo, né? E que ele sempre tinha medo de comprar. E isso aconteceu. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa tomada de decisão, porque o cara que tinha dificuldade de tomar decisão se ia para a direita ou para a esquerda. De repente tem que tomar uma decisão de comprar ou não comprar algo que vai te comprometer um bom tempo da sua vida. Como é que foi isso, Maicon? É engraçado que eu assim, meu Deus, o que eu comprei? Nem lembrava Já mais. vendeu e eu não sei? Né? Eu disse, meu Deus, e agora? Vou comprar um lençol. A gente não combinou essa pergunta. Ó, o senhor Paulo está pedindo para te falar só como exemplo da área administrativa minha, tá? Fechou? Quero exemplo do Maicon comandando a MR, tá, senhor Ivan? É um ótimo exemplo, né? Então, vamos lá. Uma das coisas que destrava na nossa mente quando a gente está fazendo coachismo é porque acontece, não sei se eu estou falando certo, né? Estou inventando palavras aqui. A gente está no processo de coaching, né? X8, ai meu Deus. Processo de coaching, né? É isso? Coaching, é isso? Isso, coaching é o processo, coachee é o cliente. Então, falar correto. Quando a gente está no processo de coaching, uma das coisas que destrava muito destrava a nossa mente para nós percebermos as oportunidades. E eu estava já há muitos anos querendo comprar um apartamento. E eu não ia atrás, eu não corria atrás, eu simplesmente... E quando eu estava nesse processo de coaching, surgiu um corretor, que eu já falava há muitos anos, conversou comigo, disse, ó, tá com uma promoção assim, 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 não quer ver? Eu disse, olha, tipo assim, eu fiquei, né? Não custa nada a ver, fui lá ver. Entrei no apartamento, foi assim, na sexta-feira ele falou comigo, na terça-feira a gente agendou para eu ir ver na hora do almoço, que era perto da empresa lá em Florianópolis, para ir ver o apartamento mobiliado, o modelado, né? Não sei como é que se fala. Decorado. Decorado, isso. Aí fui lá no apartamento decorado e eu já me apaixonei, né? Já me apaixonei ali pelo apartamento. Dele assim, então é o seguinte, tu pega, vamos tentar ali fazer uma simulação tal, mas vamos fazer o seguinte, passa as tuas documentações, que a gente vai ver quanto que a Caixa libera, porque toda simulação ela depende do valor que a Caixa libera de financiamento. Eu disse, cara, já fui financiar o carro, não consegui, já não tem como, não vai dar certo. Eu fiquei assim, né? Mas ele disse, não custa, é diferente o tipo de avaliação, de aprovação. E eu peguei e mandei, tipo assim, não nem... Mas mandei, né? Mandei a ele, foi na terça-feira. Na quarta-feira eu mandei tudo escaneado para ele. Na quinta-feira ele me liga. Sim, eu já pensei, ixi, deu merda. Eu perguntei para ele, ixi, deu merda, né? Tem que ir aí. Ele disse, vem aqui. Aí, não, pelo contrário, você foi aprovado. Aí cheguei lá, ele me passou que a Caixa tinha liberado mais do que ele imaginou que ia liberar e que a entrada, eu não precisaria daí da entrada e a entrada seria toda parcelada, né? Com aportes final do ano, essas coisas assim de negociação que acontece nessas coisas de compra de imóvel, né? Eu comprei na planta, eu passei lá semana do Dia das Mães. Isso, na semana do Dia das Mães eu passei lá, já tá com dois prédios em pé lá, né? A parte da frente de entrada já tá toda pronta, muito linda a entrada e assim, eu tô cada dia mais apaixonado e foi destravado. Eu não teria ido atrás se não fosse por estar passando o processo de coaching. Uma coisa que eu queria destacar, senhor Ivan, é que às vezes assim, ó, por exemplo, eu tava vendo a live de uma moça que ela tá fazendo dieta e ela tem uma coach que acompanha ela. Por quê? Elas sentam toda semana e fazem as metas da semana para quantos quilos você quer emagrecer. Porque às vezes
a gente sozinho, a gente relaxa um pouco. Sim, A sim. gente não a gente não para avaliar se alcançamos ou não alcançamos, se a gente evoluiu ou não evoluiu naquele detalhe. E às vezes a gente não para se olhar no espelho, como eu falei, né? Olhar no espelho e ver o quanto a gente já cresceu e está desenvolvendo. Então, e daí foi onde a gente ficou atento às oportunidades, e fui, mas tipo, não criei expectativa para não disputar, né? Mas eu mandei, eu fui atrás. E no sábado, na mesma uma semana. No sábado eu já estava assinando o contrato junto com a. Espera um pouquinho que ele tá gravando um negócio aqui. E a. O contrato do caixa. Eu estava assinando lá para cá. E agora, ano que vem, acredito que em abril, maio, pode ser que atrase até junho. A previsão era para março. Aí vai atrasar um pouquinho por causa dessa pandemia, mas eu acredito que lá para março, maio, daqui um ano mais ou menos, eu acredito que eu já vou estar pegando a chave do apartamento. Legal, legal. Essa questão, vou falar 2 pontos aqui de coisas que o Maico falou. Uma das perguntas que me foi feita uma vez foi, Ivan, como é que eu faço para criar o hábito de tomar decisões, para tomar decisões com maior facilidade? Você precisa começar a tomar decisões. Né? Não espere para tomar uma grande decisão. Comece tomando pequenas decisões. Acho que era isso que eu vivia sempre falando com o Maico. Maico, tome pequenas decisões. Aí errou, faça novamente, experimente novamente. Né? A outra questão, essa questão, por exemplo, existe realmente o coach para emagrecimento. Por quê? Porque como nós falamos, é claro que o ideal é que você tenha um acompanhamento de uma nutricionista. Essa nutricionista pode ser coach. Mas o que acontece? É você estabelecer metas, né? Quantos quilos você quer perder? Eu quero perder 10 quilos em 3 meses. O que a gente faz? A gente divide esses 10 quilos pelos 3 meses, né? Depois pega o que deu para cada mês, divide por 4 semanas, pega o que foi da semana e divide para cada dia. Então, ou seja, para você perder 10 quilos em 3 meses, você precisa perder tantos quilos por dia ou tantos quilos por semana. E aí o que acontece? A cada encontro você vai cobrando do coach. Quantos quilos você perdeu essa semana? Eu perdi tanto. Ivan, não consegui, era para ter perdido 1 quilo essa semana, perdi 900 gramas. O que eu faço? Comemora. O mais interessante, Ivan, também, que ela estava contando, porque daí não era só questão de comida, né? Ela era uma personal trainee, que era a coach dela, tá? Uhum. Tinha uma formação de trainee, e fazia o treino dela. E num momento de loucura, que ela acabou comendo demais, ela queria desistir de tudo, chegou desesperada, chegou no encontro, o que aconteceu? Calma, não tem problema. Acalmou ela ficou desesperada, pronto, vou desistir de tudo, que eu não consigo, porque a coach dela foi lá, ela assim, a gente precisa ter pessoas que nos acompanhem, que sejam chaves, para que a gente consiga alcançar outras pessoas que são bem individualistas, né? Elas são migradas, mas tem pessoas que precisam de alguém que chegue e diga, acorda, né? Vai conseguir, consegue, não tem problema. Não conseguiu essa semana, a próxima a gente consegue. Né? Sim, sim. Então, né? A menina falou para mim, assim, uma das minhas coaches, né, que também estava nessa luta para perder peso, e nós tínhamos estabelecido uma meta, e aí eu cheguei e falei assim, Ivan, mas eu perdi só 1 quilo. Daí eu falei assim, então, menina, comemora, porque teve uma aqui que disse que ganhou 3, né? A Ju, tá dizendo aqui, eu ganhei 3 quilos, né? Então, se você perdeu 1, você já está à frente de quem ganhou, né? Ivan, eu me matriculei na academia, comemora, eu me matriculei, tem gente que está ensaiando para matricular desde o ano passado. Ivan, eu fui para academia, né? Então, quer dizer, a cada conquista você precisa comemorar. Uma das coisas que o coach também, ele precisa ser patrocinador. Patrocinador não necessariamente no sentido de investir dinheiro, mas de investir motivação, de investir tempo, né? Por quê? O que acontece? Todo coach chega um determinado momento que às vezes ele quer desistir, ele quer parar. Por quê? Porque as metas, aliás, o Paulo disse que nem sempre ganhar aí é bom também, entendeu? O que acontece? Por que nós estabelecemos metas? Porque se eu falo assim para você, por que eu sempre cobrava do Maico e da Janete? Eu vou ler essa semana, tá? Quantas páginas você vai ler? Eu vou ler o que der.
Não, não é assim. É quantas páginas? Eu vou ler 10 páginas. Então tá. 10 páginas é pouco? Não, não existe pouco ou muito. O meu cérebro precisa entender que eu estabeleci um compromisso com isso. É como assim, ó, eu tenho um horário para chegar na empresa. E eu chego no horário na empresa, por quê? Porque eu sei que eu tenho um horário para chegar. Se o São Paulo dissesse para mim assim, Ivan, chega ao horário que você quiser, ia chegar um momento que isso ia começar a me atrapalhar. Não é? Por que na igreja tem um horário para começar? Por que para começar as coisas? E quando é com a gente mesmo, a gente deixa, um dia desse eu faço. Não, um dia desse eu faço, não. Quando é que você vai fazer? O seu cérebro precisa entender que você tem uma meta para cumprir e que ele está comprometido. Uma das perguntas que a gente faz é, de 0 a 10, quanto você está comprometido com a mudança? Essa semana eu postei, e é uma frase muito bacana, que agora é de um filósofo que fugiu o nome, mas ele é o pai da medicina. Esqueci agora o nome, Michael. Eu fiz um post essa semana aí, me fugiu o nome. Mas ele diz assim, mas eu vou dizer a frase. Antes de você tentar curar uma pessoa, você precisa saber se ela está disposta a abrir mão daquilo que está deixando-a doente. Né? É muito interessante isso, essa frase dele. Antes de você tentar curar uma pessoa, você precisa saber se ela está disposta a abrir mão daquilo que a está deixando doente. Porque muitas vezes, eu quero emagrecer. Ok, eu quero emagrecer. Mas o que é que está fazendo com que eu engorde? Como o Mike falou, não é só a questão da alimentação. Não é comer muito ou comer pouco, não é não comer nada. É comer a quantidade certa, na hora certa, comer a coisa certa, alinhada a exercício físico e um punhado de coisas que você tem que fazer. Né? Então, eu preciso saber se eu quero emagrecer. Emagrecer é a minha doença, a gordura é a minha doença. Eu estou disposto a abrir mão do cachorro-quente todos os dias? Eu estou disposto a abrir mão do sofá 3 horas vendo Netflix? Entendeu? Então, quer dizer, não adianta eu trabalhar um processo com uma pessoa se ela não está disposta a abrir mão daquilo que a está prejudicando. Ivan, quando eu lembro que eu falava com o Maico assim, Maico, para ler, eu acordo 5 horas da manhã. Ele disse, Deus me livre de acordar 5 horas da manhã. Né? Mas para mim, funciona. Isso não é regra. Eu realmente acordo às 5, leio até mais ou menos 6h30, né? Aí depois eu começo a me preparar para tomar café, para ir para o trabalho e tal. Mas eu faço, e eu absorvo bem. Não adianta eu tentar ficar acordado até 1 hora da manhã estudando, que para mim não funciona. Então, o que você precisa saber é em que horário eu funciono. Em que horário eu desenvolvo determinada coisa melhor. E aí eu me comprometo comigo mesmo a todos os dias fazer aquilo, criar a rotina, sabe? Diz que o nosso cérebro, para ele criar uma rotina, ele precisa de pelo menos 21 dias seguidos. E depois precisa 90 dias. E depois ele precisa de 90 dias para que isso vire um hábito. Né? Então, o que é que está te impedindo? Né? Uma das coisas da Janete era, eu perdi a habilidade de estar junto com as pessoas, de sair, de me divertir com as pessoas. O que é que tem impedido isso? Em que momento que você perdeu isso? E foi muito bacana ver o Maico tomando essa decisão, né? Essas mudanças. A Janete é um caso assim que a gente percebe a olho nu, né? A mudança dela foi muito bacana. Mas esse é o processo do coach. É pegar você pela mão e dizer assim, olha, vamos juntos. Não consegui essa semana, Ivan, eu tinha que ler 9, 10 páginas, li 9. Tudo bem, a semana que vem você lê 11 e assim você vai trabalhando. Desde que você não comece a criar o hábito de eu era para ler 9, amanhã eu leio 10, daí hoje eu li 7, amanhã eu não leio nenhuma, não. Você precisa, então, criar esse hábito. A Ju está indicando ali A Força do Hábito. Um ótimo livro, né? Eu recomendo realmente para quem não leu ainda, que possa estar lendo esse livro. É você criar esse hábito. Como que você perde o medo? Enfrentando o medo, né? Eu lembro que tem um testemunho agora, trazendo um pouco para o lado espiritual, que
a pessoa estava pedindo a Deus fé. Fé não é uma porção mágica que Deus vai e derrama dentro da sua cabeça e diz agora você tem fé. Não, a forma de Deus te dar fé é te permitindo passar por situações que te gere a fé. Ivan, como que eu adquiro paciência? Deus, me dá paciência, né? O irmão está orando lá pedindo paciência. Aí Deus vai e coloca ele diante de várias situações onde ele precisa colocar em prática a paciência, né? Então, quer dizer, tudo é questão de desenvolver a habilidade. E Deus colocou todas essas possibilidades, todas essas habilidades dentro de nós. O que acontece às vezes é que nós temos preguiça, né? Porque sair do conformismo, sair da zona de conforto é sempre muito difícil, né? Para mim, quando eu comecei a, por exemplo, a pregar, eu lembro da primeira vez que eu fui pregar na igreja, meu Deus, era uma dificuldade. E depois chegou um momento que eu queria estar pregando todos os dias, e o melhor momento para mim era enquanto estava pregando. E assim foi com a música, assim foi com o teatro, agora com o processo de coach. É você colocar as suas habilidades à prova, né? Todos os dias experimentando. Maico, e os resultados, assim, o depois? O que você guardou com você do processo de coaching que você ainda continua exercendo? Principalmente lidando bastante com aquela questão que eu tinha bastante medo, né? De tomar decisões, de fazer, inclusive até a decisão de vir para Curitiba também foi pautada nesse vencer o medo e tomar decisões fazendo os pós e contras e avaliando realmente, e me ajudou bastante nesse sentido, né? Até hoje eu procuro fazer essa avaliação do que eu posso fazer para tomar essa decisão, se é boa, se não é, se der algo ruim, o que eu posso fazer. Então isso continua vívido em mim, inclusive nos meus planejamentos eu procuro colocar metas, né? E cumprir essas metas, que é a minha maior dificuldade realmente, eu acho que hoje ainda não cumprir as metas, né? Eu vou estabelecer as metas, eu tenho dificuldade de cumprir prazos, eu tenho, né? Fugir pela tangente, né? Das perguntas, né, Ivan? Eu era craque em fugir pela tangente das perguntas. Eu respondia subjetivamente, mas o Ivan parece que fazia leitura mental, telepatia. Estraguei todo o processo de coaching. Ele conseguia, por causa da habilidade, pelo fato de ele ter feito gabinete pastoral, então tu acaba adquirindo algumas habilidades, e ele tinha essa habilidade de conseguir extrair a resposta, mesmo que tu não desse a resposta que era para ser dada, né? Tipo, quiser maquiar ou ser subjetivo na resposta, tipo, é sim ou não, mas opa, eu não perguntei se é sim ou não, eu quero saber além disso, né? É igual aquela pessoa, tá bem? Tô. Como foi o teu dia? Legal. Entendeu? Então, isso era a minha maior dificuldade dentro do processo, né? Eu acho também do Ivan de conseguir extrair realmente aquilo que... Isso são respostas, a gente chama isso no processo de coaching de respostas fechadas, né? Que não te dá a possibilidade de expandir. Você está bem? Sim, não, talvez. Então são respostas fechadas. E o processo de coaching é justamente para abrir. Tá, mas o que significa ter tido uma boa semana para você? Né? O que aconteceu para que essa semana tenha sido boa? Né? Então a gente vai sempre tentando explorar um pouco mais. Né? Isso. E também a parte de comemorar, né? Eu sou perfeccionista, mas eu comemoro cada vitória hoje, cada etapa. Eu consigo, acabou um pouco aquela neura, né? De que, tem que ser perfeito. Não pode ter uma falhinha, um errinho, entendeu? Então, isso eu trabalhei bastante isso. E continuo levando para minha vida, né? E creio que muda completamente, é uma coisa que muda a gente por dentro. Eu acho que muda muito a nossa mentalidade. Muda a nossa mentalidade. Então, é muito... Quem não conhece o processo de coaching,
que está travado em alguma área, ou que tem algum projeto que está engavetado, né? Que precisa colocar em prática. Eu tenho vários projetos, eu trabalho em paralelo a vários projetos aqui do administrativo. Tem um projeto de cursos online da área de gestão de salão de beleza, que os cursos de... Fazendo merchan agora. Os cursos de barbearia, quanto de... Nesse esquema, pergunta fechada. Eu e tu somos parecidos nisso. Respostas, né? Então, então, eu tenho vários projetos paralelos que estão andando, né? O de gestão de barbearia e salão de beleza é uma coisa que é muito débil no curso de cabeleireiro ou de barbeiro, sabe? E junto com a Gila Bela, que tá aí junto com a gente também, a gente tem uma equipe de treinamentos e toda a parte de beleza é com ela e eu cuido da parte de gestão, tanto dos eventos que a gente faz na área da beleza, que evento é eventual, né? E agora mesmo com essa pandemia, então, baixou bastante os eventos. Mas nós estamos com o projeto, inclusive sexta-feira que vem tem uma live com ela referente a essa... Vamos lá. Então, eu estou continuando com o processo de coaching, porque eu tenho coragem de tomar decisões e ousar. Se não der certo, daí, gente. Se não der certo, a gente parte para outra. Vamos para a próxima. Fazemos outra coisa. Então, isso trabalhou muito em mim. E o processo de coaching me ajudou muito nesse sentido, porque eu era bem travado nesse sentido. Não ousava, eu tinha medo, medroso, né? E o fato de eu estar travado é justamente por causa dos medos, das crenças que foram muito trabalhadas. Então, é muito bom. Quem não fez o processo de coaching, faça, experimente. Se tem um projeto engavetado, se tem alguma área da tua vida, que no caso da Janet não era um projeto, mas era ela como pessoa, estava travada em uma área, depois que ela sofreu um acidente de moto, ela acabou ficando muito em casa e acabando tendo dificuldades de novo de acabar sair com as pessoas, de fazer coisas que ela fazia antes de ter sofrido acidente. Então, cada um tem como é que é? Como é que se diz? Uma área da sua vida que está travada, né? Uma área. Isso. Sim. Obrigado, Ivan. Cada um tem uma área da sua vida que às vezes precisa de um coaching, de um coach, para fazer um processo de coaching, para poder... travado. Tô aprendendo. Olha, todo o processo de coaching, eu não consegui gravar essas palavras, tá? Eu não entendia. Eu vou dar uma... Aproveitando que a gente voltou, vou dar uma dica aqui pro seu Paulo Camargo aqui. Ele falou que ele está tentando deixar de ficar nervoso no trânsito, né? É uma coisa que, para mim, também é bastante dificultoso, essa área de, por exemplo, se eu sou fechado no trânsito, eu também fico nervoso. O Mike foi pegar um café e ele já volta. Mike, traz um cafezinho para mim também. Mas uma das ferramentas que a gente utiliza no coach, também na inteligência emocional, é justamente a empatia, né? O fazer perguntas. O que eu faço hoje? Quando uma pessoa me fecha no trânsito, antes de eu xingar, de eu ficar nervoso porque aquela pessoa me fechou, eu pergunto, será que essa pessoa não teve um motivo para me fechar? Talvez dentro do carro tenha alguém doente, ele está indo levar essa pessoa para o hospital, talvez essa pessoa não me viu. E isso faz com que essa sensação, esse sentimento de raiva vá diminuindo. Isso ajuda bastante, né? Fazer perguntas. Antes de eu me irritar com a pessoa, eu tentar me colocar no lugar dela e entender o porquê ela fez isso. Mesmo que talvez o camarada fez isso de sacanagem mesmo. Mas o importante não é o que ele pensa. O importante é o que eu entendo. É claro que eu preciso estar atento, preciso prestar atenção para não provocar acidentes, que ele falou ali, mas eu estou falando no sentido de ficar irritado, de não deixar que isso nos atinja emocionalmente. É eu tentar convencer a minha mente, né, criando um motivo para aquela pessoa ter feito o que fez, né? Isso é muito bacana. A questão do fazer a pergunta. Não só no trânsito, né? Às vezes você chega no trabalho e a pessoa não está no bom dia. E aí a pessoa gritou com você, te maltratou. E aí você, antes de você responder com mais gritos, antes de você responder com mais agressão, você se perguntar,
o que será que aconteceu com essa pessoa antes de ter vindo, antes de chegar ao trabalho? Porque eu não sei, né? Eu não sei o que aconteceu com a pessoa. E quando eu tento entender, criar um motivo para aquela pessoa ter feito o que fez, isso, eu estou falando de mim, do meu sentimento, né? Daquilo que a situação me gerou. As minhas emoções, elas começam a mudar. Eu começo a ressignificar, que é uma coisa que a gente trabalha também bastante no coach, essa questão do ressignificar, ou seja, dar um outro significado, tentar ver a situação de um outro ângulo, de uma outra forma. Isso ajuda. Por quê? Porque você ficar irritado, ficar magoado, ficar remoendo, só vai fazer mal para você mesmo. Né? A outra pessoa, talvez ela fez aquilo, ela nem percebeu, ela vai embora e o dia dela tá bom. Né? Tem uma chargezinha, né? Que é assim, ó, o caminhão do lixo, ele vai na minha frente e ele às vezes vai deixando cair lixo. Cabe a mim, se eu vou ou não colocar esse lixo para dentro do meu carro. Né? E assim é com a nossa vida. As pessoas, os lixeiros, os mal-humorados, as pessoas mal amadas, ou as pessoas que estão passando por dificuldades e não sabem lidar com ela, elas vão despejando os seus lixos. Né? E cabe a mim, se eu vou ou não absorver esse lixo. Né? E aí então eu abençoo a pessoa, né? Que Deus te abençoe. Por quê? Porque eu já passei pela situação em que eu estava levando alguém para a emergência e as pessoas, elas também não, porque tem o outro lado também, né? As pessoas não me davam brecha para entrar. Né? E eu fui e entrei. Ou seja, o camarada deve ter ficado muito bravo comigo. Mas ele não sabia que eu estava com uma pessoa doente dentro do carro, dependendo de que eu chegasse. Volto a dizer, toda regra tem sua exceção, cada caso é um caso. Mas eu falo com relação a modular as nossas emoções, esse dar um outro significado para a situação ajuda bastante. É isso, Maico. Isso, outra coisa também que o senhor Paulo ali destacou que eu achei interessante é a gente se perdoar também, né, quando erra. Eu travei também algumas áreas da minha vida por causa da falta de eu me perdoar. E é muito importante isso também, essa parte. A questão do buscar a perfeição, gente, é claro que todos nós, né, o próprio Paulo dizia assim, eu ainda não alcancei, mas eu trabalho para isso. Não há problema nenhum em você gostar das coisas perfeitas, em você buscar a perfeição. O problema é quando esse buscar a perfeição não atingida me barra de continuar. Né? Hoje eu queria fazer a luz perfeita. Né? Vamos falar do Maico, da área do Maico. Eu queria fazer a luz perfeita nesse cabelo. De 0 a 10, eu alcancei 8. Poxa, aí por que eu não alcancei 10? Aí eu paro, mas eu tenho que lembrar que eu já fui 1, ou eu já fui 0 naquela situação. Entendeu? Né? Eu não sabia nada daquilo. Eu já fui -1, né, Maico? Fala, Maico. Bem isso mesmo. E a questão também de a gente se cobrar e não se perdoar, é que daí a gente às vezes quer jogar a toalha, entendeu? Quer parar tudo. Eu pensei, vou vender tudo, né? Vou vender minhas máquinas, vou vender minha tesoura, vou vender minha escova, meus pentes, vender tudo, né? Meus produtos, eu tinha muito produto, porque como eu atendi domicílio, então eu tinha muito produto, né? Então, eu tinha gastado, acho que mais de R$2.000 só de produto. Claro, uma vez só, né? Eu fui comprando aos poucos, até chegar aquele estoque e acabar. Seu Paulo, hora administrativa, seu Marco, hora administrativa. Então. Tá com medo, tá com medo. Então, sabe, me bateu o desânimo e eu não querer continuar, sabe? Então, eu travei e não ia para frente, eu fazia, mas tu fazia com aquele negócio, pô, eu não tô conseguindo, não tô chegando no resultado que eu quero, não tô conseguindo chegar naquilo que eu quero, então, só que daí, tipo, eu travava, mas também eu não fazia mais cursos, não me preparava, então, a partir dali eu comecei a me preparar melhor, né? Eu fiquei 3 meses mestre no salão de beleza, trabalhando à noite e no sábado o dia inteiro para aprender a fazer mechas. Eu fiz curso de engenharia do corte para me tornar um personal hair, que faz um designer de corte. Tipo, não é que lá, eu quero fazer um log bob. Não, por nome. Não aprende por nome, tu aprende cada movimento que você faz
qual o resultado que vai trazer, entendeu? Então, inclinar a mão para frente, inclinar a mão para trás, né? Que seria trabalhar ângulos na mão. Se tu fizer uma elevação de 45 graus, 90 graus, 180 graus, 130 graus, qual o resultado que tu vai ter, ou 0 grau no cabelo, entendeu? Então, é uma coisa que tu ouve quando tu faz o curso, e só que demora para tua mente absorver tudo e tu ter segurança. Então, eu fui fazendo vários outros cursos para me preparar melhor e alcançar resultados melhores e perder esse travamento e essa insegurança. Tipo, tá, não deu certo, mas eu tenho que tomar uma atitude. Não, o maior problema até eu fiz uma listagem dos 10 erros, dando spoiler do dia 5, que um dos erros da gestão é tu não tomar decisão nenhuma em meio ao caos. Ou seja, em meio Aproveitando que ele falou dessa situação, você precisa ter cuidado para você não ser o carrasco de você mesmo, né? Você não deve ficar na zona de conforto. Tipo, aqui tá bom, sempre buscando mais, sempre buscando aperfeiçoar. Só que isso é uma escada constante, né? Uma busca constante. As coisas aí, o mundo está girando muito rápido. Aquilo que era verdade ontem, talvez já não seja mais verdade. A única verdade que permanece ontem, hoje, eternamente, é a verdade de Cristo, é a palavra de Deus. O resto vai mudando todos os dias, tem uma coisa nova, tem uma experiência nova. Aquilo que era desse jeito há 10 anos atrás, agora já não é mais. Nós estamos vivendo, né, Maico, essa experiência agora com essa doença, né? Que nós tivemos que mudar completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, né? É um aprendizado constante, né? Isso também faz parte da nossa inteligência emocional. É isso, Maico? Isso. A gente tem que trabalhar em nós mesmos, né? E eu tinha muita dificuldade, é uma coisa que me ajudou bastante. E a gente tem que se arriscar. Porque com os erros a gente tem que pegar os erros e aprender, né, com eles. Com os acertos a gente tem que comemorar a vitória de cada acerto, né? E se não deu certo de um jeito, gente, a gente tem do outro. Por exemplo, se A não deu processo de coach, tiver vontade de conhecer. O Maico voltou. Fala, Maico, conclui o teu pensamento aí. A minha internet tá ruim. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltou? Voltou. Voltei. Tá, vai. A minha internet tá ruim. É isso aí, Maico? Fechou. Eu acho que é isso, né? Eu queria agradecer a todos vocês. Maico, foi um prazer ter trabalhado com você. Obrigado pela oportunidade, pela confiança, né? Como o seu Paulo destacou ali várias vezes, o Maico, ele é um profissional excepcional essa semana, ainda falei. O Maico, ele faz as coisas com muita agilidade, com muita presteza. Ele é um administrador, ele é um orientador. Foi o Maico que me treinou também quando eu entrei na empresa. No grupo Suprimed, quando eu entrei, foi o Maico que me treinou. Ele é um profissional maravilhoso, né? E foi um prazer ter trabalhado com você, Maico. Foi um prazer ter trabalhado o próprio dessa experiência com você. Nós vamos ter outras lives. Essa foi a primeira live.
pegou meio que de supetão, nós resolvemos antes de fazer essa live, mas nós queremos ter outras lives conversando um pouco mais sobre o processo de coach, sobre inteligência emocional, sobre PNL. Você que tem as suas dúvidas, você que ainda não me segue no meu perfil do Instagram, toda semana eu posto os vídeos, também no YouTube, você pode ter acesso lá aos vídeos que eu coloco lá sobre temas relacionados ao coach, relacionado à inteligência emocional, né? E todos juntos nós vamos crescendo dia após dia. Acredite em você, confie no seu potencial. Deus te fez para ser um vencedor e Ele já colocou todas as ferramentas dentro de você, todas as ferramentas necessárias. Basta fazer a pergunta certa, né? Talvez você ainda não encontrou a resposta certa porque você não fez a pergunta certa. E como coach, eu vou fazer a pergunta certa para você. Fechou, Maicon? Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu aí. Quem nunca fez um processo de coaching, faça. É muito bom se você precisa, entendeu? Tirar alguma coisa. Eu vim aqui para a rua porque está mais perto do Molden, tá? Se você quer destravar alguma coisa na sua vida, alguma área da sua vida, sabe? O Sr. Ivan é uma pessoa muito bem preparada para isso. Mesmo sendo o primeiro coach dele, né? Mesmo sendo o primeiro coach dele, eu percebi um bom preparo. Ele sabe ouvir, sabe fazer as perguntas certas. Ele sabe conduzir de uma forma com muita sabedoria, até pelo fato de ele ter muita experiência na área de aconselhamento pastoral. Então, isso ajuda muito. Trabalha várias áreas, tá, gente? Não é só a área profissional. Eu destaquei que a área profissional, mas que era meu problema naquela época. Mas ele trabalha a área emocional, trabalha a área espiritual muito bem. Em vários momentos do processo, ele destacou como está o meu relacionamento com Deus. Como está o meu espiritual? Como que eu tenho me alimentado espiritualmente? Então, ele destacou muito isso, que nós não somos somente físico. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que trabalhar todas essas áreas na nossa vida. Tanto o intelecto, as emoções que estão na nossa alma, né? Quanto ao nosso espiritual, nosso relacionamento com Deus, nossa visão de Deus, nossa fé, né? Nossos credos, né? E também tanto o nosso corpo, né? Todo mundo aí falou muito sobre o corpo, né? Todos nós estamos com mais 3K. Nós estamos mais 3K na pandemia, comendo bastante pandulho e não indo na academia, não fazendo caminhada. Academia não é desculpa, a gente pode fazer caminhada, né? Então, que nós possamos realmente... Estamos falando, o Sr. Ivan, ele é muito bem preparado, tanto nessas áreas, sabe? Ele sabe fazer perguntas. Eu tive algumas perguntas, ele conseguia captar com uma resposta objetiva claramente aquilo que eu precisava ter falado e não falei, né? Então, ele é uma pessoa muito bem preparada, capacitada, tem preconceito contra o processo de coaching, não pode falar de uma coisa que você não vivenciou. Para mim foi fundamental, eu falo várias vezes com o Sr. Ivan, foi fundamental na minha vida, me destravou em várias áreas mesmo, porque ele não faz só naquilo que você está focado, mas acaba englobando, porque a gente é um ser completo, a gente não é só uma parte, entendeu? Então não tem como trabalhar só uma parte. Então foi muito fundamental, me ajudou bastante a ousar, a arriscar, né? Arriscar mais, e a estudar mais, a crescer mais, a ler mais, a trabalhar mais. Então me ajudou bastante, vale a pena. É um processo que é um investimento pessoal, né? E que traz muito fruto, e o Sr. Ivan é muito bem preparado para isso, cada vez se preparando mais. Eu vejo ele em todo momento estudando, em todo momento se preparando mais, em todo momento procurando mais ferramentas para poder estar ajudando as pessoas. E o principal, né? Ele tem empatia, ele sabe, ele se preocupa com as pessoas. A gente sabe que tudo isso, eu tenho certeza, já falei para ti, Ivan, vai vir um resultado na tua vida de uma forma extraordinária, porque o principal vem de Deus.
E Deus vai, com certeza, dirigir a tua vida de uma forma que vai te abençoar, que tu tens abençoado as pessoas. Mesmo tendo processos que eu sei que dentro do mercado você faz um preço super mais em conta, bem abaixo do mercado, e tenho certeza que abençoa muitas vidas e vale a pena. Tá bom, Serivan? Obrigado, seu Maicon. Obrigado, Pedro, que acabou de entrar aqui também. Abraço, Pedro. Também é nosso coach, Janete, todos vocês que estiveram presentes conosco. Um forte abraço, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau, Maicon. Tchau, gente. Obrigado, gente, por todos que apareceram aí. Um abraço. Até dia 5, às 8h30, vai estar eu e a Gila. Ela tem 6 tesouras de ouro. Ela é super premiada. Eu vou estar falando sobre 10 erros. Existem vários, mas os 10 erros assim, principais na área da gestão de salão de beleza, que eu percebi trabalhando na gestão de salão de beleza ali em Itajaí, na Praia Brava. E é muito comum e a gente precisa estar trabalhando sempre, estudando sempre, se preparando sempre, melhorando sempre, né? Então, participa você também, 8h30 da noite, dia 5 do 6, sexta-feira que vem. Um abraço, gente. Um abraço, Ivan. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo.